Rapaziada, é o seguinte, muita gente fica perguntando aonde, como que faz a entrada. Eu sempre digo assim, né, que uma coisa é acontecer uma falha para você operar. Outra coisa é você conseguir fazer seu trade, conseguir entrar na operação. Porque o Premissas, ele fala tudo isso para você. Ele tem regras para, tá certo? Regras para você enxergar a falha, regras para você enxergar a confirmação e regra para você entrar na operação. Se você obedecer todas elas, fatalmente você vai ficar quase imune a stop, né? Mas é óbvio que em algum momento você vai tomar um stop. Mas eu quero dizer que, porque nada é infalível aqui no mercado, né, pessoal? Nada é 100% de certeza no mercado. Que se diz no mercado com tanta volatilidade, né? Ainda mais no day trade, né, pessoal? Não tem uma operação que você faça que tenha 100% de certeza que ela vai se cumprir, correto? Até porque chama-se isso de renda variável, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar a primeira operação do dia, aliás, a única que eu fiz. Então vamos lá. A operação que eu tinha era essa daqui, do 10 minutos. Então vamos lá, pessoal. Ó, vou apagar aqui, vou aumentar o 10. Vamos lá. Então vamos lá. A fibra que eu estava trabalhando era essa. Aí, este era o movimento que eu tinha de alta. Ó. Se esse movimento tem continuidade, ele vai para o alvo do 120 lá em cima, que tinha um alvo aqui em cima. Se essa fibra inverte, ela vai para o alvo de baixo de 120, que fica muito claro, né, pessoal? Se a gente olhar aqui, ó, fica, não tem muita dúvida, né? Ó, se ela rompe, se a fibra do 10 minutos continua, ela quer levar para o alvo do 120. Olha para cá, ó. Aonde é o alvo do 120? Olha, não é isso aqui? Quem que ele rompeu? Este movimento, ó. Então o alvo primeiro era aqui, ó, aqui embaixo. Ele não chegou. Segundo alvo, aqui. E aqui, né, pessoal? O segundo é aqui, ó. O gatilho que impulsionou a baixa e a razão dela. Então eu tinha esses alvos para cima. Se esta fibra continua, é lá que ela quer ir. É nesses alvos aqui, ó. Certo? Muito bem. Ok, Ina. Então, vamos lá agora para a fibra do 10, porque veja, o preço está no 100% da fibra, ó, de alta, ó. Está no 100%. Ou ele rompe e continua, ou ele falha, ou veio fazer um pullback até um ponto de compra, até o segundo ponto de compra, ou ele rompe, confirma, vem para o fundo, ou ele inverte e continua a queda. Ponto. É isso, é o caminho do preço, pessoal. Isso é o mapa que a gente opera, é a FIBO do 120, com base na FIBO, na razão, na FIBO não, na tendência, na razão, e pega a FIBO dos outros tempos para você ir vendo para onde o preço está indo, se ele está falhando, o que ele está fazendo. Tá bem? Então, muito bem. Agora nós vamos para onde, Nan? Nós vamos lá para 10 minutos. Vamos entender agora a entrada. É o mesmo raciocínio, pessoal. Tudo é o mesmo raciocínio. Então, se esta fibra de alta quisesse levar o preço lá no alvo do 120, ela tinha que ter rompido aqui, ó. Para ter daí este aqui ser minha alta. Aí esse cara ia ser minha alta, isso aqui ia ser minha razão, e eu ia ter os pontos de operação ou os pontos de falha. Tudo tranquilo, todo mundo do premissa já sabe isso. Mas ele não rompeu. Então, se ele não rompeu, pessoal, e ele já veio testar a razão, a mínima, e não foi, e deixou um gatilho, significa que ele vai fazer o quê? Cair. Pois é. Então, vamos lá. Se ele vai cair, se ele a alta falhou, o que ele quer fazer? Ele pode querer ir lá no alvo do 120 de baixo, né? Que é o alvo do teste da razão do 120, que a gente viu lá atrás. Muito bem. Então, o preço deixou o que aqui? Que tipo de falha? A FIBO, a retração e o arroz com feijão. A falha.
Pronto, eu tenho uma falha, né? Aí você vai para a regra do premissa. O que é que você precisa para entrar nessa falha, né? O que tem que acontecer aqui? O 5 não pode estar impedindo essa entrada, né, pessoal? Eu vou nos 5 minutos. Vamos lá. O que o 5 fez no candle 4, né? No 4, isso. Veja, pessoal, o 5 está numa outra fibra de alta, tendência de alta. Qual é, Nando, então, a tendência do 5? É esse aqui, pessoal. Por quê? Porque ele rompeu a fibra dele, ó. Ele rompeu, ao contrário do 10 que não rompeu, o 5 rompeu, ele criou outro movimento, estão vendo aí? Qual é a razão, Nando, do movimento do 5? Nando? Aqui, ó. Aí é a razão do movimento. Então, veja, quando fechou o 10 minutos, do candle 2 de 10 que ele fez o arroz com feijão para nós vender, o 5 estava impedindo a minha venda, pessoal, ele devolveu a razão, ó. Não estava impedindo. Então, era só achar o ponto da venda. Muito bem, Nando. Aonde era o ponto da venda? Então, qual é a fibra do 1 minuto que vai impulsionar o pagamento desta falha do 10 minutos? Qual é o ponto? Aonde você vai entrar no 1 minuto? Aí você vai lá para 1 minuto. Você vai descobrir qual é a fibra do 1 minuto. E, de novo, com base nas razões, da mesma forma de leitura, para que você não sofra um stop caro, pessoal. Se der errado, o stop tem que ser curto, tá bem? Então vamos descobrir, Nando, depois que fechou o candle 2 de 10 minutos, qual era a fibra que iria impulsionar a queda do preço? Vamos lá. Quando começa o dia, eu tenho o que no 1 minuto, pessoal? Eu tenho essa fibra, tá vendo? Aí o gap abriu aqui embaixo, ó. Pronto, ó, já fez isso aqui, ó. Ó, aqui para baixo. Então, neste momento, eu tenho essa fibra de baixo aqui, ó, de 1 minuto. Olha só. Aí, 1 minuto vai e rompe ela. Ok. Então, a minha fibra que era de baixa, a minha tendência que era de baixa, passou a ser uma tendência de alta. Ok. Tá aqui ela, ó. Olha só. Aí, 1 minuto faz um pullback no ponto da compra, né, pessoal? E impulsiona, cria outra fibra de alta. E eu estou aqui, pessoal, levando, colocando as linhas para mim saber, para mim mostrar didaticamente para vocês quais os movimentos que eu estou trabalhando. Mas eu não estou operando no minuto. Eu só estou vendo as fibras do minuto, porque quando 10 minutos me der uma entrada, eu tenho que saber aonde é que eu vou entrar. Qual é a fibra que eu estou trabalhando. Muito bem. Aí 1 minuto fez essa. Aí 1 minuto rompeu ela, tá vendo? Ó, inverteu, ó. Então, veja, a minha tendência, que era alta, neste momento, ficou baixa. Veja, pessoal, até agora eu estou esperando 10 minutos e dar entrada. Ele não me deu ainda. Eu só estou monitorando, fazendo minhas análises, olhando, porque, pessoal, até os 10 minutos fechar, são 10 tendo de 1. Né? Então, aí eu vou monitorando. Aí 1 minuto, então, criou esta outra aqui. Aí 1 minuto cria uma outra. Pronto, quando ele cria essa outra, eu já estou vendo que o 10 minutos está querendo fazer uma falha, está querendo ficar negativo. Eu penso, opa, vai fazer um arroz com feijão. Então, se ele fizer, onde é a venda do minuto? Aí eu coloco a fibra do minuto, porque aí o 10, quando ele terminou aonde? No 20. Percebem? No 20. E aí você quer vender. O 10 minutos falou, Nando, eu vou cair. O 5 falou, Nando, eu não estou impedindo. Porque veja, pessoal, o 5 não precisa confirmar o 10 nesse momento. Porque o 10 já confirmou aquela falha do arroz com feijão, ela é confirmada. Tá bem? Então, veja só também uma outra questão que você tem que saber. Por que é que o 10 tinha uma probabilidade de descer muito aqui? Porque, pessoal, quando ele falhou,
ele já tinha testado a mínima e já tinha testado a razão. Então, se ele não conseguiu ir, a probabilidade de romper é muito grande. Entenderam? Se ele não tem testado a razão e nem a mínima, a falha simplesmente vem na mínima ou na razão. Pode romper? Pode, mas ele pode bater aqui e ainda tentar subir. Bem? Então, tenha isso em mente. Aí tá, volto por um minuto. Então, o 10 fez a falha, o 5 não impediu, e eu descobri agora aonde é a minha venda. Por quê? Ora, se eu tenho essa tendência, e a última tendência que eu tinha era esta, que foi ela que inverteu essa alta, então qual a razão dessa aqui? É o pullback, o primeiro pullback da tendência vencida. Então, o que é que eu faço? Eu ponho uma linha na razão. Ó. Coloquei a linha no minuto. Ó. Tá aqui. Ó. Pá, pá. Pronto. Ali é a minha razão. Tá aí. Tá aí. Aqui é a minha razão. O preço acabou aqui. Ó. Eu quero entrar na operação. Para mim entrar na operação, este movimento que chegou até o ponto da venda, ele tem que falhar. Ok? Ele tem que falhar. Então, aqui é meu ponto de venda, pessoal. Aqui é o lugar que, se o preço romper e confirmar, eu tenho que estopar. Entenderam? Então, o meu ponto extremo de entrada é aqui, ó. É aqui. Quando terminou aqui, pessoal, você só espera o teste para vender. Por quê? Porque já está tudo dizendo que vai cair e aqui é o ponto de entrada. Se você não confia nisso, espera a falha se desenhar. Então vamos lá, né? Olha aí. Chegou no ponto, está esperando a falha agora. Ó, não falhou ainda. Se você está esperando a falha, ela não falhou ainda. Por quê, não? Porque, não, agora ela falhou. Por que que ela falhou nesse vermelho aqui, pessoal? Por que que ela falhou? Porque a tendência é baixa. Porque eu testei o ponto de compra dessa daqui e tentei ir e falhei. Então, como a tendência é baixa, a falha não é da baixa. A falha é da alta. Eu não fui, eu falhei. Então, aqui eu vou fazer minha venda. Então, veja, neste momento, o preço volta lá para o ponto da sua entrada e aí o preço desce. Aí as pessoas perguntam, Nando, aonde você vendeu? Pessoal, eu vendi aqui, ó, quando fechou. E aqui, pessoal, e ainda para ser mais. Aqui, o que ele faz aqui, pessoal? O que com um minuto fez aqui, pessoal? Um arroz com feijão, meu Deus. A melhor falha que nós temos, operacional. Olha o contexto, aonde que ele fez o arroz com feijão. Entenderam? Então, veja, esta operação, para quem estuda premissas, não há como não pegar. Infelizmente, não há. Se a pessoa não entrou aí, se ela ficou com medo, se ela está com medo, é porque ela não confia, ou não entende, ou não fez backtest suficiente, ou sei lá o quê. Ou é um problema psicológico, né? Vai saber. Então, não sei o que é. Nando, como que você entrou? Pessoal, eu já estou um pouquinho mais acostumado com esses movimentos. Então, eu arrisco um pouquinho. Tá bem? O que que eu fiz, não? Eu entrei aqui, pessoal. Quando esse aqui fechou, que o 20 fechou, quando ele subiu aqui, eu entrei nesse verde aqui, ó. Nesse aqui, ó. E pronto, pessoal. Eu só vou sair da operação agora se o preço fizer isso, ó. Isso. E confirmar aqui em cima. Porque daí eu sei que ele vai fazer isso. E aí eu ponho um stop aqui atrás e pronto. Mas em nenhum momento ele falou para mim que ia cair e ia subir. Então ali foi a minha entrada.
Então, a entrada perfeita era onde? Aqui. Por quê? Porque você espera o que aqui? Você espera a falha. O teste, a tentativa e a falha. Você esperou. Então, quando você espera a falha, você vai entrar tranquilamente. E você precisaria só de uma falha simples. Não era uma falha confirmada. Então, a falha simples, ela aconteceu aonde? Não. Aqui, pessoal, ó. Aqui, ó, no vermelho. Por que no vermelho? Porque o vermelho testou o ponto da compra, a razão, ele rompeu, testou, foi lá em cima e falhou. Então, aqui já era falha. Era só o verde bater para cima que você iria entrar. Pronto, acabou. E depois se confirmou com o vermelhinho, e aí o preço foi embora. Certo? Se a falha tivesse acontecido com um candle positivo no 10 ou no 5, você tinha que esperar este movimento aqui, ó. Isto, para você poder entrar. Ou uma devolução e uma confirmação embaixo da razão. Ou um rompimento, uma devolução e uma falha embaixo daqui, para poder entrar. Certo? Então veja, pessoal, é só seguir a diretriz que eu sempre falo, todo santo dia lá no grupo, quando eu mostro. E aí, pessoal, o que você faz? Aí você começa a seguir, ó, as fibos para ver se não vai haver a falha. Você vendeu esta, aí ele criou esta. Pronto, pessoal, pronto. Olha aqui. Aí tu pega, põe aqui a tua fibo, busca as razões, que nesse caso era esta daqui e esta daqui, a micro, ó, a razão micro do pullback micro e a razão macro, certo? Enquanto o preço não inverter essa fibra e confirmar, ele não vai subir. E você só vai esperar a inversão e a confirmação se você quiser comprar. Mas os grandes estavam dizendo que ia cair, em nenhum momento os grandes falaram que iam subir, pessoal, só estava caindo. Então, se só está caindo, pessoal, você tem que mover, saber que o teu stop só vai acontecer se essa fibra aqui, essa aqui, fizer isso, ó, inverter, confirmar, para poder subir. Daí significa o quê? Significa que aquele 10 pudesse querer levar para um teste mais para cima, sei lá para onde. Ou poderia até iniciar uma falha, você não sabe. Por isso que quando inverte, você não fica mais na operação. O que você faz? Ah, inverteu, confirmou. O que você faz? Põe stop aqui atrás, ó, acabou. Se ele for, tirou e pronto. Acabou. Perdeu. Tomou um stop. Acontece? Não, é óbvio que acontece. É claro que acontece, né? E aí, pessoal, ó, você está conduzindo o teu trade. Ah, desceu até aqui, por exemplo, o meu aqui deu 480 pontos, pessoal. Você não precisa ficar na operação, Cristo. Chegou no alvo, zera. Zera. É isso que você tem que fazer, você tem que zerar. Espera. Se continua num ambiente de venda, chega aqui, tu vende de novo. Entenderam? Por que você não faz isso, não? Pessoal, eu já expliquei, eu estava gravando esse negócio. Eu queria mostrar para vocês os 500 pontos. Não tinha problema se ele me tirasse, eu aguardo outro trade e entro e faço. Não tem problema nenhum. Se perder, deixar de perder, eu não ia tomar stop, eu ia ficar no máximo no 0 a 0. Então veja, pessoal, aí você vai levando as tuas fibras, ó. Aí tu tá nessa agora, que você vendeu, ó. Você vendeu essa. Aqui era o ponto da venda. Aliás, onde você vendeu? Você vendeu? Nem lembro mais, pessoal. Deixa eu ver. Ah, não, aqui em cima. Você vendeu essa. Essa aqui, ó. Aí criou essa. É aqui você está ainda você está no 3, ó. Ele não falhou ainda. Porque os grandes não falharam. Pessoal, veja, se o grande falhou, quando chega no alvo, um minuto, ele faz isso aqui, você tem que abandonar o trade. Mas é que o grande não tinha falhado ainda. E tinha um alvo do 120 lá para baixo. Tá bem? Por isso que a gente segura, porque a gente sabe ler o mercado, né? Com base no premissas, né? Base no premissa. Não sei ler o mercado com base em outra coisa, com base no premissas. Aí o cara faz outra fila. Aqui. Outra. Daí você pega a razão. De novo.
Qual a razão dessa entrada aqui? É o primeiro pullback, né? Da onde que ele está? Está aqui, ó. Ó, primeiro pullback. Aqui. Razão macro. E a razão micro, não. Está aqui. Olha que coisa linda. Pontos de quê? De venda. Pontos de venda. Ok? Então, em nenhum momento houve a falha para mim, para quem tivesse um trade ainda, sair. Porque os grandes estavam caindo. Isso era momento para você botar contrato, tá certo? Fazer as suas operações. Aí o preço vai, ó. Em nenhum momento ele está fazendo. Ó, aí caiu de novo, ó. Pá, até aqui. Aonde é a venda? De novo, pega as razões. Primeiro para o BR. Razão macro. Aonde é a micro, não? Aqui, ó. Olha aí, pessoal. Ponto de venda. Olha que coisa linda. Pelo amor de Deus. E depois essa fibra não se perde mais, ó. Ó, em nenhum momento, pessoal. Em nenhum momento. Olha aí, ó. Vamos botar a linha aqui embaixo. Ah, aqui ela inverteu, ó. Aí ela vai. Aqui ela cria uma outra, tá vendo, ó? Quando ela cria essa outra, pessoal, se essa aqui falhar, o preço vai querer testar outras coisas, vai querer subir. Ok? Aí você vê o quê? O pullback, a tentativa e um arroz com feijão. Ó, tu já fica ligado. Aí inverteu, tá vendo? Ó? Inverteu. Ó. Quando inverteu, pronto. Aí ela vem, faz a falha e começa a fazer a subida do preço. E vai, e vai. Cria outra aqui, a última aqui, ó. Se o grande está falando que vai cair, olha a falha, olha que coisa linda. Então, pessoal, é isso que vocês têm que fazer. 1 minuto é só para você refinar sua entrada. 1 minuto é só para você refinar sua entrada. Para saber aonde você vai entrar e aonde você pode ter o menor stop possível. Só que você faz a mesma leitura que você faz da leitura da falha, da leitura do macro, da direção do preço. Entenderam? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido e, e, e consigo saber exatamente aonde que vocês têm que entrar em uma operação. Tá bem? Como se prevenir de um stop. Nando, e sempre vai ser desenhadinho assim, itálico. Não, pessoal, não, não. Infelizmente, não vai ser sempre desenhado, não. Tem vezes que você não vai conseguir fazer o trade, porque o preço vai esticar demais, vai fazer, sei lá, entendeu? E aí você vai ficar de fora. Você quer consistência ou você quer fazer trade? O que você quer? Hã? É a pergunta que você tem que fazer para você. Você quer consistência ou você quer fazer um baita número de trade, né? Tá bom, rapaziada? Um abraço, fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser.